Aí você vê no capítulo 3, ele dizendo assim: nos caminhos mais altos, nos lugares mais altos, ele me faz andar. Que mudança foi essa? Capítulo 2. Olha o que diz, a partir do versículo 1, veja o que diz: estarei, olha que lindo isso, irmãos, em meu posto de vigia. Torre, né? Torre de vigia. E sobre a fortaleza firmarei o pé, e velarei para ver o que me dirá, o que me responderá no tocante à minha queixa. Agora, veja bem, e o Senhor me respondeu, porque a oração é isso, irmãos. Oração não é só eu falar com Deus, oração é Deus falar comigo. E aí Deus falou, e respondeu, e disse: escreve a visão. Então aqui você vê um homem que sofreu uma profunda mudança, por causa de um detalhe. Ele aprendeu a tocar as esferas mais altas da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus. E quando ele tocou isso, nós temos muitos pontos para ver, mas um deles é este que está no capítulo 3. Ele vai orar, mas ele vai orar de uma maneira poética. Ele vai orar, e é lindo quando diz aqui, assim, oração do profeta Abacuque em diversos tons. Havia nesta oração uma musicalidade, havia nesta oração cânticos. E aí ele diz assim: ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. Essa é uma oração, irmãos, que com certeza ela está no coração de Deus. E Deus anela que isso seja uma realidade para nós. No meio do tempo, em tempos, Deus promoveu avivamentos na história do seu povo. Porém, irmãos, mais do que olhar todos os avivamentos, é nós entendermos a necessidade de um grande avivamento, que nós, como igreja do Senhor, tanto precisamos. Precisamos de um avivamento em termos de urgência, irmãos. Não é só por causa de nós, porque avivamento não é uma coisa que se restringe só à igreja. Acima de tudo, em primeiro lugar, podemos colocar assim: avivamento é algo que interessa muito mais a Deus. Avivamento tem a ver com Deus e Deus mesmo. Não é algo para a igreja como se ela fosse o fim de um avivamento. O propósito final do avivamento é Deus, é Ele. E mais do que pensar nesse ponto de vista, é você estudar a palavra e entender que a igreja nesse tempo, que está vivendo esta hora, ela vai experimentar um avivamento. Se eu ou você iremos, de maneira consciente ou inconsciente, impedir isso na nossa experiência, consequências que iremos colher um dia. Mas Deus vai se mover sobre pessoas nesse tempo. É uma promessa, irmãos, que Deus vai se mover sobre o seu povo nessa terra. Se nós não estivermos incluídos, se nós não decidirmos a nos incluir nessa experiência, nessa realidade, podemos ter o maior ou mais extraordinário conceito da igreja como corpo de Cristo. Podemos ser estudiosos das profecias bíblicas, podemos conhecer sobre a obra do Espírito Santo, estudar isso profundamente, estudar avivamentos, estudar temas sagrados, aprofundarmos nisso. Podemos ter conceitos, podemos ter compêndios e mais compêndios de exposições bíblicas sobre os principais temas da Bíblia e gastarmos décadas estudando isso. E sabe onde nós vamos chegar? A lugar algum. Porque, irmãos, a prioridade do Senhor não é que nos gastemos tanto em conhecer as verdades, mas que nós nos apliquemos em viver a verdade. É um perigo, irmãos, quando a verdade se torna uma maravilhosa distração das reuniões, porque a gente fica ávido. Quando você estuda os livros da Bíblia, os irmãos reúnem, isso é lindo, irmãos, mas isso é tão sutil se não houver uma finalidade prática. Os irmãos gastam tempos, semanas, anos estudando Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Hebreus. Lindo isso, irmãos, nada contra. Coragem os irmãos a fazer. Agora, qual é o propósito? Terminamos de estudar Efésios. Bom, qual é o propósito? Conhecimento?
Se é isso, irmãos, o inimigo já ganhou terreno. Somos profundos em Efésios, da doutrina, mas não sabemos nada da prática. E aí o tempo passa, irmãos. Aí outra distração, agora é Colossenses, irmãos. Estamos envolvidos com Colossenses. A gente deveria, irmãos, falar assim: Espírito Santo, coloca um colírio aqui nos meus olhos, para que eu possa ter discernimento. Se o colírio pegar nos seus olhos, você vai ter os olhos abertos. Aí você vai perceber assim: meu Deus, como eu pude estudar uma das cartas mais profundas já escrita, Efésios, e não poder viver a vida cristã nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você lê em Efésios 1:20 que Deus ressuscitou a Cristo e o colocou nos lugares celestiais. E que juntamente com Cristo Deus te ressuscitou e te fez sentar nos lugares celestiais. Qual é a realidade disso na sua vida, no seu casamento, no seu caráter, no seu serviço a Deus? Nada. É uma rotina mórbida. Nada muda. Nada muda. É a mesma coisa. É o mesmo cristão medíocre que aprendeu a ir para a reunião, partir o pão, cantar algumas canções decoradas e voltar para casa e nada. Isso não é vida cristã, irmãos. Nós somos um luzeiro, nós somos um canal de bênção, nós somos um testemunho dos céus na terra. Como povo de Deus, nós somos a casa de Deus, o lugar onde os céus e a terra se unem. Chega a ser, irmãos, assustador quando nós cantamos por cantar. Cantamos para preencher a lacuna da liturgia do culto. Isso chega a ser uma blasfêmia, irmãos. Cantamos porque tem uma projeção aqui, tem uns instrumentos ali, cantamos. Mas a gente nem sabe o que está cantando, irmãos. A gente canta assim: Deus supremo és. Não sabe nem o que é a supremacia de Deus. O pior não é quando a gente canta o que Deus é. O pior é quando a gente canta aquilo que não faz sentido. Nos rendemos aos teus pés. Durante a semana eu rendi. Eu não tenho rendido. A gente canta: nos rendemos, nos prostramos, nos entregamos. Quando não entrega nada, irmãos. Então, a música que cantamos passa a ser uma mentira que nós vivemos. Chamamos isso de adoração. E digo mais para vocês: Deus não quer a nossa adoração. Na Bíblia, irmãos, mostra que Deus quer adoradores. Ele busca adoradores. Se o adorador não for adoração, o que ele canta não faz o menor sentido. É palha, é fumaça. A verdadeira adoração, aquela que em espírito e verdade, tem a ver com a pessoa, com o adorador. É muito melhor, irmãos, se houver encargo da palavra, alguém que tem encargo da palavra entre nós, que já entre na palavra, do que a gente ficar cantando canções só para ficar preenchendo o tempo. A gente cantar o que a gente não conhece, o que a gente não experimenta, o que não é realidade na nossa vida. Eu passo o dia, semana toda, irmãos, vendo coisas terríveis, impróprias, entulhando a minha mente com todo tipo de quinquilharia deste mundo, e depois eu chego na reunião e vou cantar: Tu és santo, 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 enquanto eu não tenho santidade nenhuma. Imagina, irmãos. E aí nós estamos falando de avivamento. O que é avivamento para nós? É isso, irmãos? Está na hora da gente pensar, irmãos. Está na hora da gente entender o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, é corpo mesmo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? É o vosso culto com entendimento. O que é culto, irmãos? O que é o culto? É quando nós, como corpo de Cristo, membros deste corpo místico, nós nos reunimos com temor, com reverência, para adorar a Deus, como um perfume suave, porque o nosso cântico, a nossa adoração é diferente dos anjos. Deus tem miríades. Isaías viu no capítulo 6, uma miríade de anjos, serafins voando diante de Deus, batendo suas asas. Com duas eles cobriam os olhos, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E eles diziam assim: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus precisa da nossa adoração, irmãos. Qual é o interesse de Deus em nossa adoração? A diferença, irmãos, que anjos não conhecem o louvor, a glória da graça de Deus.
Só nós conhecemos. Só nós experimentamos a graça de Deus. Só nós experimentamos o amor de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele não morreu pelos anjos, Ele morreu por nós, pela sua igreja. Quando esse louvor ele é expressado, irmãos, eu vou dizer que algo pode ser a maior heresia do mundo, mas é algo que eu sinto em mim, é muito pessoal que eu vou dizer, então não leve em conta isso. Mas a sensação pessoal que eu tenho é que quando esse tipo de louvor ele toca a Deus, é como se os anjos fizessem uma solene reverência a Deus e em silêncio, para que as nossas vozes, como perfume suave, toque a glória de Deus. Até os anjos, não está na Bíblia, viu, irmãos? Penso eu. Eles se colocam numa posição de silêncio para ver o louvor, a glória da graça de Deus. Esse é um louvor que só a igreja pode cantar. Irmãos, nós temos perdido tempo demais na periferia. Nós temos dificuldade, irmãos, de apropriarmos daquilo que nós temos por direito, daquilo que é nosso. Nós temos dificuldade em desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Riquezas estas que são nossas, riquezas estas que Deus já nos deu. E nós temos dificuldade de experimentar, dificuldade de entrar, dificuldade de transbordar de alegria, porque nós fomos eternamente perdoados. Isso por si só já deveria ser o nosso culto, a nossa adoração. Irmãos, imaginar que Satanás trabalha dia e noite para nos destruir, mas ele não consegue. Por quê, irmãos? Porque há em nós o selo de Deus, o selo do Espírito. Deus colocou uma marca em nós, é a marca do sangue de Cristo. Você pode imaginar isso? E nós, irmãos, qual é a nossa resposta a tudo isso? Uma resposta fria, indiferente, orações que só tendem a constranger Deus a fazer nossa vontade, nunca uma oração que busca a vontade de Deus.